Elefante devorou o cachorro caramelo. Ele se contorceu todo até que isso acontecesse. Imagine a cena: o sol brilha forte sobre uma pequena cidade do interior, conhecida por seu tradicional festival de animais excêntricos. A praça está cheia, crianças com balões, senhoras em cadeiras de plástico, e o orgulho do evento, um imenso elefante cinzento, se aproxima da multidão em meio aos aplausos. Ao seu lado, o cachorro caramelo mais querido da região, aquele que todo mundo jura que o é de todo mundo, caminha feliz, abanando o rabo. De repente, algo completamente fora do esperado acontece. O elefante para. Olha fixamente para o cachorro. E, diante de todos, envolve o caramelo com a tromba e o engole. Sem alarde, sem luta. Um silêncio inexplicável toma conta da praça. O que foi isso? Um truque? Um acidente? Ou algo muito, muito maior do que qualquer um ali poderia entender? Antes de descobrir o que aconteceu depois disso, se porque essa história vai mexer com você, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo o que vem pela frente. Porque o que parece o fim, e é só o começo. Naquela cidadezinha pacata do interior, onde os sinos da igreja ainda marcavam as horas e os vizinhos deixavam a porta encostada para o vento entrar, um evento era esperado o ano inteiro, o Festival dos Bichos Alegres. A praça central se enchia de cores, crianças em roupas de chita, velhinhas sentadas em banquinhos tricotando e comentando as novidades. Era um dia onde o tempo parecia andar mais devagar só para que todos pudessem aproveitar um pouco mais. O grande destaque daquele ano era o elefante. Ele não tinha nome, pelo menos não um que todos conhecessem. Diziam que tinha vindo de longe, de um lugar onde os animais falavam com os olhos. Era um elefante diferente, com olhar profundo, passos silenciosos e uma presença que, por si só, fazia a multidão se calar. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que havia sido adotado pela comissão do festival e tratado como a grande atração daquele ano. Mas quem realmente reinava na cidade, todos sabiam, era o caramelo. Não havia portão que ele não conhecesse, não havia morador que não tivesse dado um pedaço de pão, um carinho atrás da orelha ou uma bronca por revirar o lixo. Ele era um cão de rua, sim, mas de rua nenhuma em especial. Ele era de todas. Dormia onde queria, comia o que aparecia e era amado como poucos. As crianças o desenhavam nas escolas, os adultos o mencionavam em conversas como se fosse um conhecido antigo. A padaria da esquina guardava um pão francês para ele todo dia. Era o verdadeiro patrimônio vivo do bairro. Na manhã do festival, Caramelo caminhava entre as pernas das pessoas com a naturalidade de quem se sente em casa. Recebia agrados, comia petiscos que caíam das mãos das crianças e se deitava sob as sombras das tendas coloridas, cochilando brevemente antes de ser acordado por alguma nova atração. A praça estava especialmente cheia naquele dia. Um calor úmido pairava no ar, e o cheiro de algodão doce misturado com pipoca amanteigada dava um toque nostálgico àquele início de tarde. Quando anunciaram que o elefante faria sua entrada, um silêncio coletivo se formou. As fanfarras cessaram, os vendedores pararam os carrinhos, e todos os olhares se voltaram para a esquina da rua principal. O elefante surgiu lentamente, guiado por 2 voluntários do festival. Seus olhos, escuros como noite sem lua, pareciam observar algo além do tempo. E então aconteceu o inesperado. Caramelo, curioso como sempre, caminhou até o meio da rua, onde o elefante passaria. O animal parou. Não se sabe se por surpresa ou por reconhecimento. Os olhos dos 2 se cruzaram. Foi um instante que ninguém ali soube explicar. O silêncio se aprofundou, e então, sem aviso, o elefante abaixou a cabeça, enrolou sua tromba com delicadeza em torno do corpo do caramelo e, num movimento lento e inquietante, o levou até a boca. A multidão prendeu a respiração. Um grito abafado ecoou. O tempo pareceu congelar. E então, o cachorro desapareceu. Não houve dor, nem resistência. Só um contorcer estranho do corpo do elefante, como se algo estivesse se ajustando dentro dele. A multidão, em choque, não sabia como reagir. Alguém desmaiou. Alguém chorou. Uma senhora gritou por socorro.
E o elefante apenas ficou parado, imóvel, com os olhos fechados. Minutos se passaram. Depois, ele caminhou calmamente até a sombra de uma árvore e deitou, como se nada tivesse acontecido. A cidade ficou em silêncio por dias. O nome de Caramelo virou um sussurro em cada esquina. Crianças perguntavam por ele como quem sente falta de um irmão. A padaria da esquina ainda deixava o pão francês, mesmo sem ter para quem dar. A tutora de coração, uma senhora chamada Dona Alzira, que nunca havia adotado oficialmente o cão, mas era quem mais cuidava dele, estrancou-se em casa, inconsolável. Ela era daquelas que entendia os animais apenas com o olhar, e naquele momento, algo nela dizia que Caramelo ainda estava por aí e de algum jeito. Os organizadores do festival tentaram explicar. Um mal-entendido cênico, diziam. Um número de ilusionismo animal ou mal calculado. Mas todos sabiam que não havia encenação ali. Algo real havia acontecido. E ninguém conseguia explicar. O elefante, por sua vez, havia mudado. Nos dias seguintes, recusava-se a comer, evitava olhares, e fazia um som baixo, quase um lamento. Um render lento, como se sua alma estivesse pesada. Mas ninguém ousava se aproximar demais. Ele estava diferente, mais introspectivo, e isso mais curioso, uma mancha caramelo havia surgido em sua lateral, como se a pele começasse a refletir algo que estava lá dentro. A primeira a notar a mancha foi a própria Dona Alzira, que resolveu ir até a praça, contrariando seu luto. Ao chegar perto, o elefante virou-se lentamente para ela, como se a reconhecesse. Os olhos dele lacrimejaram. Os dela também. Algo ali se conectou. E então, pela primeira vez desde o evento, o elefante se moveu de forma ativa, levantou a tromba e, com suavidade, tocou a mão dela. Foi como um abraço silencioso. E foi aí que ela teve certeza, ele está aqui. Meu caramelo ainda está aqui. No mundo interno do elefante, uma outra história começava a se formar. Caramelo despertava em um espaço que não era exatamente físico, mas também não era sonho. Um mundo feito de cheiros, memórias e sons. Tudo ali parecia moldado por lembranças, pedaços de lugares, rostos vagos, vozes conhecidas. O cachorro sentia, pela primeira vez, que estava dentro de algo muito maior do que ele podia compreender. Mas não tinha medo. Caramelo nunca foi de se assustar fácil. O chão era feito de grama úmida, mas com cheiro de pão fresco. Árvores cresciam com latas de lixo penduradas nos galhos, como frutas. Ao longe, ouvia-se o tilintar de pratos e panelas, e ele reconhecia os sons, era a cozinha da Dona Alzira. Tudo ali parecia feito de momentos, pequenos fragmentos de uma vida bem vivida. E no centro de tudo, uma presença. Forte, quente, triste. Era o elefante. Mas não como se via de fora. Ali, dentro de si, ele era muito mais que um corpo. Era sentimento, era dor antiga, era solidão. E Caramelo, com a simplicidade que só um cachorro de rua poderia ter, caminhou até essa tristeza e sentou-se. Ao lado dela. O tempo dentro do elefante era estranho. Não havia dia ou noite como se conhecia do lado de fora. Era como se tudo acontecesse em uma espécie de eternidade silenciosa, feita de sensações. Caramelo, mesmo sem entender as leis daquele lugar, adaptava-se com naturalidade. Cão de rua, acostumado a improvisar com o que tinha, ele farejava, explorava e aprendia rápido. Ele não sabia onde estava. Mas não se sentia sozinho. Havia algo naquele mundo, algo grande, invisível, mas profundamente presente. Algo que pulsava como um coração silencioso e cansado. Era o elefante, ou melhor, o interior emocional do elefante. O espaço em que Caramelo havia sido tragado era muito mais que um estômago físico, era um universo sensorial feito da história, das dores e dos segredos que o elefante nunca pôde contar. Em suas andanças, Caramelo encontrou memórias espalhadas como objetos esquecidos em um sótão, uma bola de pano rasgada, uma palha de circo iluminada por reflexos dourados, uma música distante assobiada por um menino sem rosto. Tudo ali tinha cheiro de saudade. Logo, percebeu que podia interagir com aquelas lembranças.
Ao farejar a bola de pano, ouviu risadas de crianças. Quando roçou a pata numa palha do picadeiro, sentiu vertigem, como se estivesse girando no alto de um trapézio. Aquilo não era só um espaço mental, era uma rede de sentimentos encapsulados. E o mais forte deles era a solidão. Caramelo, com seu jeito simples, começou a tentar ajudar. Deitava-se perto dos objetos tristes, roçava neles, como quem diz: "Eu estou aqui." Quando encontrava um som abafado, uivava baixinho. Como fazia nas noites frias, quando precisava chamar atenção sem latir alto. E, com isso, a energia do lugar começou a mudar. Flores nasciam em lugares onde havia vazio. Um céu surgia aos poucos no alto do mundo de dentro, e luz dourada começou a emanar das memórias mais antigas, como se o próprio elefante estivesse sentindo algo novo, companhia. Do lado de fora, o elefante também dava sinais de mudança. Depois do estranho encontro com Dona Alzira, ele passou a reagir a pequenos estímulos com mais atenção. Quando ouvia música ao longe, suas orelhas se movimentavam, tentando captar melhor. Quando as crianças brincavam perto dele, ele esticava a tromba como quem tenta tocar sem assustar. E aquela mancha caramelo em seu corpo estava maior. A cidade ainda falava sobre o incidente. Parte dos moradores se dividia entre o medo e o fascínio. Alguns queriam que o elefante fosse levado embora, diziam que era perigoso, imprevisível. Outros acreditavam que ele estava passando por algo espiritual, que era um sinal dos tempos. Mas Dona Alzira, ela sabia. Todas as manhãs, ela ia até a praça, sentava-se em seu banquinho de vime, levava o pão francês de sempre e deixava no mesmo lugar, ao pé da árvore onde o elefante repousava. Ele nunca comia, mas ficava olhando. E a cada manhã, ela falava com ele como se fosse o próprio Caramelo: "Acordou cedo hoje, hein, danado? Aqui tá o pão. Tô com saudade de você." A praça ficou tão sem graça sem seu rabinho abanando por aí. E o elefante o ouvia. No terceiro mês após o festival, uma nova figura apareceu na cidade. Ela chegou de carro, com equipamentos na mala e um bloco de anotações cheio de papéis marcados com clipes coloridos. Seu nome era Teresa, uma pesquisadora de comportamento animal que havia lido sobre o caso do elefante e viera por conta própria. Teresa não era uma acadêmica comum. Tinha crescido numa cidade parecida, filha de um domador de circo que usava métodos pouco convencionais e acabou expulso após um escândalo no próprio festival, décadas atrás. Desde então, ela dedicava a vida a entender a comunicação não verbal entre humanos e animais, especialmente elefantes. Sabia que havia algo ali além de instinto. Quando viu o elefante, algo nela estremeceu. Era o mesmo olhar que ela lembrava do filhote que seu pai havia treinado, e depois abandonado. Mas havia algo novo também, uma aura de tristeza. E uma mancha caramelo. Ela aproximou-se com cuidado, com um gravador ligado e uma pequena flauta de bambu nas mãos. Tocou 3 notas longas. O elefante virou-se. Os olhos se encontraram. Teresa sentiu que ali havia mais do que linguagem. Havia a memória. Dentro do mundo de memórias, Caramelo ouviu a música. 3 notas. Curtas, suaves, familiares. A paisagem ao redor dele vibrou. As flores sumiram por um instante, e um palco surgiu. Um picadeiro circular, vazio, mas banhado por uma luz azulada. No centro, a sombra do elefante pequeno girava, como numa dança. Caramelo correu até lá. Quando latiu, a sombra parou e olhou para ele. E pela primeira vez, uma voz ecoou no espaço: "Você é real?" Caramelo não respondeu com palavras. Sentou-se. Abanou o rabo. Deitou-se com a barriga para cima. Um gesto de confiança universal. A sombra se dissolveu, mas deixou no ar um aroma forte de capim fresco. E a partir daquele instante, a música passou a tocar frequentemente naquele mundo, como uma ponte entre fora e dentro. Teresa passou a visitar o elefante todos os dias. Tocava para ele. Observava seus movimentos. Anotava tudo. E com o tempo, percebeu padrões.
Quando tocava uma certa sequência de notas, ele movia a tromba. Com outra sequência, mexia a pata dianteira direita. Com outra, virava a cabeça levemente. Era uma linguagem. Dona Alzira se aproximou um dia e disse: "Ele tá falando com a senhora. Ele entende. E mais, tá tentando dizer alguma coisa também." "Eu sei", respondeu Teresa, com os olhos marejados. "Mas é como se alguém estivesse ajudando ele a lembrar como se fala." E estavam. Caramelo, dentro daquele mundo, estava reconstruindo memórias. Ligando fios soltos. Trazendo luz a espaços escuros. Em uma ocasião, ao encontrar um antigo tambor de circo, ele empurrou com o focinho até ele rolar. No mundo de fora, o elefante moveu a pata como se estivesse empurrando algo também. Sincronia total. E assim nasceu uma nova relação. Na cidade, o festival começava a ser preparado novamente. A comissão decidia se o elefante poderia ser incluído outra vez. Muitos eram contra. Mas Dona Alzira e Teresa montaram uma apresentação pública para mostrar que ele estava diferente. Que havia algo profundo e transformador acontecendo. Na praça, diante de um público curioso e cauteloso, Teresa tocou sua flauta. O elefante respondeu com movimentos suaves e coordenados. Mas o que mais surpreendeu a todos foi o que aconteceu depois. Ele se ajoelhou, como em reverência, e de sua boca saiu um som estranho, grave, mas harmônico, como um canto ancestral. E então, como se fosse um espetáculo silencioso, a mancha caramelo brilhou por instantes e se expandiu, tingindo parte do dorso. Dona Alzira caiu em lágrimas. Ele tá se lembrando e tá sentindo. O público aplaudiu. Pela primeira vez em meses, a cidade não viu um monstro ou um mistério, mas um ser que chorava sem lágrimas. Um gigante que, por dentro, estava se curando. E tudo isso, porque um cachorro caramelo, de alma grande e coração livre, tinha decidido não ir embora. Nas semanas que se seguiram à apresentação pública do elefante, algo começou a mudar na cidade. Aos poucos, o medo deu lugar à curiosidade. A praça, antes silenciosa e cercada por olhares desconfiados, voltou a ter risos de crianças, o cheiro de milho assado, e passos lentos de senhores e senhoras observando o animal que agora parecia menos uma ameaça e mais um símbolo. Um símbolo de mistério, sim, mas também de esperança. O elefante permanecia sob a grande figueira no centro da praça, como se aquele fosse seu altar de silêncio. Sua postura era sempre serena, mas os olhos, os olhos. Havia neles uma tristeza funda que, mesmo com os progressos, não se dissipava. Era como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Algo que estava escondido bem dentro de si. E estava. Dona Alzira, agora respeitada como a voz mais próxima do elefante, passou a organizar visitas ao animal. Levava grupos pequenos de moradores até ele, sempre em silêncio, pedindo que apenas observassem, sem tocar, sem forçar. Teresa a acompanhava com o bloco de anotações e uma flauta nas mãos. Cada visita era um experimento. Um gesto. Um som. Uma tentativa. Foi numa dessas visitas que algo novo aconteceu. Uma criança de 5 anos, chamada Manuela, aproximou-se mais que os outros. Apesar dos alertas, caminhou lentamente até a frente do elefante e sentou-se no chão. Tirou do bolso um biscoito e o colocou diante de si. "Você quer?" perguntou, com naturalidade. O elefante inclinou a cabeça, baixou a tromba devagar e não tocou o biscoito. Em vez disso, fez um som grave, baixo, como um ronco antigo saindo do fundo do peito. Do lado de dentro, Caramelo ouviu. No mundo interior do elefante, o tempo fluía de outro jeito, mas Caramelo já havia aprendido a reconhecer os momentos em que algo do lado de fora influenciava aquele espaço. Era como se uma brisa entrasse, empurrando as folhas das árvores invisíveis. Ele sentia. E sentiu, naquele instante, uma vibração diferente. Um calor vindo da base do chão, como se alguém tivesse oferecido amizade. Aquela vibração criou uma trilha dourada sob suas patas. Uma linha de luz que se movia adiante, como se pedisse: siga-me. E ele seguiu.
A trilha o levou até uma nova área do mundo de dentro, que ele nunca havia alcançado. Era uma clareira cercada por espelhos, mas os reflexos não mostravam Caramelo. Mostravam o elefante em diferentes idades. Um filhote assustado. Um jovem alegre dançando num picadeiro. Um adulto sendo carregado em uma carroceria. E, por fim, o elefante atual. Com Caramelo ao seu lado. Foi ali que Caramelo entendeu que ele não estava só reconstruindo o interior do elefante. Estava se tornando parte dele. Não como algo que se perdeu, mas como algo que foi necessário para curar. Do lado de fora, os moradores começaram a contar histórias. Histórias de quando viram Caramelo pela primeira vez. Histórias de quando o elefante fez seu primeiro desfile. Crianças desenhavam cenas dos dois juntos, mesmo que nunca os tivessem visto assim. Era como se, no inconsciente coletivo da cidade, o cão e o elefante já estivessem ligados há muito tempo. O festival estava se aproximando novamente. Faltavam pouco mais de 2 meses para a nova edição, e a cidade se dividia. Alguns queriam que o elefante fosse a estrela de novo, para provar que tudo tinha voltado ao normal. Outros queriam que ele fosse deixado em paz, como um ser sagrado. Teresa, no entanto, propôs algo diferente, e se o elefante não for atração, mas anfitrião? Silêncio. Ela explicou, e se o festival for sobre ele? Sobre o que ele representa? Sobre memória, cura e escuta. E se celebrarmos o Caramelo, não como vítima, mas como um herói invisível? A ideia parecia ousada demais. Mas Dona Alzira a apoiou com firmeza. Caramelo sempre foi de todos. E agora, ele é parte de algo maior. Ele não foi engolido. Ele entrou onde ninguém mais teria coragem de ir. Dentro do elefante, Caramelo vivia uma jornada profunda. Cada nova memória descoberta, cada dor tocada, abria uma nova trilha. Em uma delas, encontrou uma lembrança especialmente poderosa, no dia em que o elefante foi separado da mãe, ainda filhote. A dor daquela separação era tão forte que o chão do mundo de dentro rachou. Caramelo deitou-se sobre a rachadura. Era tudo o que ele podia fazer. Não havia latido, nem pulo, nem faro que pudesse consertar aquilo. Mas havia presença. E, aos poucos, a rachadura se fechou. O mundo de dentro não era mais só do elefante. Era compartilhado. Com a aproximação do festival, a cidade se organizava. Estátuas de animais foram erguidas na praça, incluindo uma nova, um cachorro caramelo, em pose de alerta, olhando para cima, para um elefante com a tromba abaixada em reverência. Era simbólico. E emocionante. Teresa preparava uma apresentação musical com crianças da cidade. Cada criança escolheria um som para representar um sentimento, alegria, saudade, confiança. E juntos, tocariam para o elefante. Não como espetáculo, mas como homenagem. Dona Alzira preparava um livro de memórias de Caramelo. Pedia para cada morador escrever uma lembrança. As páginas se enchiam com histórias simples e lindas, no dia em que ele dormiu no meu tapete, quando me seguiu até o ponto de ônibus, a vez que ele impediu meu filho de correr para a rua. Na cidade, algo renascia. O elefante também mudou. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos. Sua postura mais firme. E a mancha caramelo e agora cobria quase todo o dorso. Era como se ele carregasse o caramelo em si, não como um fardo, mas como um companheiro. Em uma manhã nublada, Teresa trouxe um gravador com sons antigos de circo. Tocou uma música suave. O elefante caminhou até o centro da praça, olhou para o céu e dançou. Não uma dança ensaiada, mas um movimento orgânico, cheio de sentimento. Ele girava devagar, a tromba desenhava o ar, as patas batiam no chão em ritmo calmo. E as pessoas ao redor choraram. Dentro do elefante, Caramelo dançava também. Era como se os dois estivessem se tornando um só ser. Um só sentimento. Uma só história. Ao final daquela dança, o elefante se deitou sob a figueira. Teresa se aproximou. Dona Alzira também. Ele olhou para ambas.
E então, um som novo emergiu. Não era música. Não era rugido. Era, um uivo. Dentro dele, Caramelo havia encontrado a forma de se expressar. Não para sair, mas para se manifestar. E todos ouviram. Na manhã seguinte à dança e ao misterioso uivo que reverberou pelo centro da cidade, uma atmosfera diferente tomou conta do lugar. Era como se todos os sons tivessem sido amaciados, até o canto dos passarinhos parecia mais harmônico, e o tilintar das xícaras de café nos balcões da padaria soava como música orquestrada por um maestro invisível. Os moradores, ainda tocados pelo que presenciaram, passaram a agir com uma gentileza silenciosa. Ninguém comentava em voz alta sobre o que sentiu, ou era como se tivessem feito um pacto tácito de respeitar aquele momento, de tratá-lo como algo sagrado. As senhoras do grupo de crochê da praça passaram a confeccionar pequenas faixas com frases bordadas como "ouça com o coração" ou "o caramelo vive", e penduravam-nas nos bancos, árvores e até nas barracas da feira. O elefante, por sua vez, acordou deitado de lado, o que raramente fazia. Era como se o corpo todo estivesse mais leve. O espaço em torno dele havia se transformado em um santuário. Espontâneo, flores trazidas por crianças, bilhetes deixados por velhos amigos de Caramelo, pequenos brinquedos, retratos de família com o cão ao fundo, e até uma coleira feita de fita vermelha, deixada por um garoto mudo que só se comunicava desenhando. O desenho? Ele e Caramelo correndo juntos. Dentro dele, Caramelo também sentia as mudanças. O mundo interior estava mais colorido, mais vibrante. As flores tinham cheiro real, os ventos traziam vozes nítidas, e os objetos que antes eram apenas símbolos agora tinham peso, textura, e lembranças completas. Quando Caramelo se aproximava deles, conseguia reviver as cenas como se estivesse ali, se estava. Mas havia um novo ponto no horizonte daquele mundo interno, uma colina que antes não existia. No topo, uma árvore retorcida, seca, mas cercada de uma aura brilhante. A presença da colina causava incômodo, mas também chamava. Enquanto isso, Teresa e Dona Alzira trabalhavam juntas na curadoria do festival que agora receberia um novo nome, o Festival da Escuta Viva. Nada de palhaços, fanfarras barulhentas ou apresentações chamativas. A proposta era outra, um festival sensorial, voltado para a escuta interna, para o silêncio que fala, para os laços entre espécies e memórias. O evento contaria com estações de música sensorial para humanos e animais. Exposições de cartas escritas para Caramelo, por moradores. Um jardim do afeto, com plantas trazidas de cada casa onde ele havia dormido. Um palco circular onde pessoas poderiam contar histórias de encontros que mudaram suas vidas, com animais, com pessoas, consigo mesmas. E claro, o momento mais esperado, a nova apresentação do elefante. Sem truques. Sem malabares. Apenas ele e Teresa, com a flauta, contando através da dança, da respiração e do silêncio tudo o que estava sendo transformado dentro dele. Mas nem todos estavam felizes com essas mudanças. Na prefeitura, um grupo mais conservador questionava o uso de verba pública num festival abstrato demais, sem o entretenimento de verdade. Para eles, o festival havia perdido a graça, o brilho, o espetáculo. Começaram a circular abaixo-assinados para cancelar a participação do elefante e restituir o evento como era antes. Teresa enfrentou uma reunião tensa com os responsáveis. Falou com firmeza: "O que estamos fazendo aqui é histórico. Essa cidade tem a chance de ser conhecida por algo único, a capacidade de ouvir o que nunca foi dito. Isso é mais do que turismo. É legado." Alguns se calaram. Outros torceram o nariz. Mas Dona Alzira, que assistia à reunião em silêncio, se levantou e disse: "Se for para tirar o elefante do festival, então me tirem também. E tirem essa cidade da minha lembrança. Porque o que ele está fazendo aqui é salvar tudo o que a gente perdeu com o tempo e a escuta, o cuidado e a coragem de mudar." Silêncio. E, por fim, aprovação. A programação seguia. Dentro do mundo do elefante, Caramelo caminhava em direção à colina. O ambiente ficou mais denso à medida que subia. O céu escurecia, o ar se tornava pesado.
Não havia vento, nem canto de passarinho. Apenas um som surdo, como um tambor distante, batendo em seu peito. A árvore seca o esperava. Ao tocá-la com o focinho, imagens inundaram sua mente. Eram memórias que o elefante havia trancado, enterrado bem fundo. Um circo com jaulas, aplausos forçados, chicotes. O som de correntes. A dor do abandono. A humilhação do cansaço. Caramelo tremeu. Mesmo sendo só memória, aquilo doía como carne viva. E então, ele uivou. Um uivo longo, que saiu das suas entranhas. E do lado de fora, e o elefante uivou junto. Na cidade, as pessoas pararam. O som era mais forte que o anterior. Mais grave. Mais urgente. Teresa correu até ele. Dona Alzira, também. E foi então que o impensável aconteceu. O elefante se levantou, ergueu as patas dianteiras, e com um esforço visível, começou a girar em torno de si. A terra vibrou sob seus pés. A mancha caramelo brilhou intensamente. Um clarão dourado se formou em seu peito. E do nada, um latido ecoou do corpo do elefante. Sim, um latido. Firme. Claro. Inconfundível. Caramelo estava ali. Não como fantasma. Não como sombra. Mas como presença viva. A cidade se curvou. Metaforicamente, e de fato. As crianças choravam sem saber por quê. As senhoras do crochê largaram os novelos. Até os cães de rua, como que em reverência, deitaram-se ao redor da praça. E naquele instante, todos entenderam que o caramelo não foi engolido. Ele foi acolhido. Ele entrou onde ninguém ousaria entrar. Sentou-se ao lado da dor, lambeu as feridas do esquecimento, abanou o rabo diante da solidão e disse, sem dizer, que tudo bem. Que ele ficaria ali, até a dor passar. E passou. No topo da colina, dentro do mundo de memórias, a árvore seca floresceu. Brotos verdes surgiram. Caramelo deitou-se ao seu pé, ofegante, mas em paz. Não havia mais sombras. O mundo de dentro havia sido restaurado. E o elefante, por fim, estava inteiro. Dona Alzira abraçou Teresa ao pé da figueira. Ele voltou pra gente, sussurrou, com lágrimas nos olhos. Ele nunca foi embora, respondeu Teresa, sorrindo. E do meio da praça, o elefante, com uma serenidade que só os que viveram grandes dores conhecem, deitou-se entre as flores, e dormiu. Desta vez, em paz. A contagem regressiva para o Festival da Escuta Viva começou com um silêncio reverente. Faltavam 30 dias. A cidade, antes barulhenta e apressada, parecia agora caminhar em outro ritmo, um compasso mais leve, como se todos estivessem escutando algo que não vinha dos ouvidos, mas do peito. Havia sorrisos discretos entre vizinhos, crianças com olhos curiosos prestando atenção nos sons que antes ignoravam, o farfalhar das folhas, o canto de um sabiá na antena de TV, o choro contido de um idoso sentado no banco da praça. A grande árvore onde o elefante descansava agora era cercada por bancos circulares e caminhos de terra com pequenos portais de bambu. O nome do espaço havia sido definido por Dona Alzira e Teresa juntas, Voreduto, uma junção simbólica de ore, ou ouvir, em latim, e ioconduto, o canal. Um canal para ouvir. Um lugar de passagem onde a escuta se tornava a ponte. O próprio elefante parecia outro. Embora não tivesse mudado fisicamente de forma dramática, havia nele uma leveza palpável. Ele se movia com mais intenção, os olhos estavam mais despertos, e todos os dias, ao final da tarde, ele girava em seu próprio eixo 3 vezes e fazia um som grave e longo, como um canto ancestral. As pessoas passaram a se reunir na praça apenas para assistir esse ritual. Ninguém falava. Ninguém precisava. Mas a verdadeira transformação seguia acontecendo por dentro. Dentro do elefante, Caramelo havia se tornado o guardião do mundo de memórias. Já não era mais um visitante curioso. Era parte do tecido daquele espaço.
As memórias antes desordenadas agora estavam organizadas em uma espécie de vila viva, onde os sentimentos se manifestavam como casas, trilhas, pequenas pontes e jardins. No centro dessa vila, erguia-se uma escultura formada pelas lembranças mais intensas. Era uma mistura de madeira, tecido e luz, algo abstrato e vivo ao mesmo tempo. Um retrato do tempo, da dor e do afeto que moldaram o elefante. E ali, ao lado, Caramelo havia construído. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Sua própria toca. Simples, de terra batida, com um pano velho cobrindo a entrada. E no alto, uma pena de gavião espetada como bandeira. Mas havia algo mais. Algo que incomodava. No horizonte desse mundo de dentro, surgia agora uma muralha de névoa. Alta, espessa, silenciosa. Nenhuma memória a tocava. Nenhuma trilha levava até ela. Era como se o próprio elefante tivesse construído aquilo inconscientemente para proteger algo que ainda não podia ver. Ou lembrar. Caramelo, inquieto, começou a farejar ao redor da névoa. A cada passo, o ar se tornava mais frio, e os sons do resto do mundo interior se tornavam distantes. Algo ali estava escondido. E ele sabia, e se quisesse completar sua missão, precisaria atravessar aquela neblina. Mas ainda não. Fora do elefante, Teresa preparava a programação final do festival. A cada dia, novos moradores se voluntariavam para apresentar pequenas memórias no palco invisível ou um espaço onde ninguém se via, apenas se ouvia. Ali, cada pessoa falaria atrás de uma tela fina de tecido branco, para que a voz fosse a única coisa percebida. A ideia era que a fala, sem a imagem, permitisse à cidade escutar sem preconceito. Dona Alzira seria a primeira a falar. Mas o que a senhora vai dizer? Perguntou Teresa, curiosa. Ainda não sei, respondeu a idosa, olhando para o céu. Mas acho que vou deixar o coração falar sozinho. Os preparativos incluíam ainda um corredor dos sentidos, com objetos que despertavam lembranças pelo cheiro, textura ou som. Um espaço onde cães de rua seriam acolhidos e nomeados pelos visitantes com nomes de afetos, esperança, saudade, calma, luz. E uma ala especial chamada Coração de Tromba, dedicada ao elefante e a Caramelo. Ali, as pessoas poderiam escutar sons gravados do animal, músicas tocadas por Teresa, e ler trechos do livro do Caramelo, agora com mais de 200 páginas. Mas havia um problema. A neblina não era só do mundo interno. No lado de fora, o grupo contrário ao novo festival ainda não havia desistido. 2 vereadores locais propuseram uma emenda de última hora para transferir parte do orçamento para um festival alternativo, com shows sertanejos e atrações mais comerciais. Diziam que a cidade precisava de renda, não de reflexão. Teresa e Dona Alzira foram chamadas para defender o projeto original diante da Câmara. Era a última chance de garantir o formato do Festival da Escuta Viva. Na noite da apresentação, a praça estava lotada. Um telão transmitia a reunião da Câmara ao vivo. Havia tensão no ar. Dona Alzira subiu primeiro. Encarou os vereadores, os papéis, os microfones. E disse, com a voz firme: senhores, o que estamos vivendo aqui não é só um festival. É uma cura coletiva. A cidade estava muda, surda, apressada. E foi um cachorro de rua, devorado por um elefante triste, que nos ensinou a parar, a sentir, a ouvir. Isso vale mais do que qualquer show de palco. Depois, Teresa falou. E sua fala tocou fundo: o que aconteceu aqui é raro. Um animal nos confiou sua dor. Um cachorro nos mostrou como escutá-la. E agora temos a chance de mostrar ao mundo que é possível viver um espetáculo sem fogos, sem gritos. Apenas com escuta. Mas se isso não for suficiente para os senhores, então pensem no seguinte: esta cidade já se tornou notícia nacional, não por um escândalo, mas por um gesto de afeto. Isso também gera renda. Mas mais do que isso, e gera dignidade. A votação foi acirrada. Empate técnico.
Coube ao presidente da Câmara decidir. E ele votou a favor do festival original. A praça explodiu em aplausos. Dentro do elefante, Caramelo sentiu uma onda de calor vindo do chão. A muralha de névoa tremeu. Uma pequena fenda se abriu, suficiente para ele passar. Ele entrou. Lá dentro, tudo era branco. Silencioso. Um vazio absoluto. Mas ao centro, e uma figura. Um elefante pequeno, feito de luz. E ao lado dele, uma criança, um menino sem rosto das primeiras memórias. Caramelo se aproximou. O menino estendeu a mão. Tocou a cabeça do cão. E pela primeira vez, falou: "Obrigado por voltar por nós." E então tudo se dissolveu em luz. O mundo de dentro não precisava mais esconder aquela dor. Estava, enfim, completo. Faltando 3 dias para o festival, o elefante fez algo inédito. Acordou, caminhou lentamente até o centro da praça e se deitou de lado. Com um esforço visível, abriu a boca. Não para se alimentar, mas como quem entrega algo. E de dentro dele saiu Caramelo. Não com pele e osso, mas com luz. Um vulto dourado, cheio de forma e expressão, que caminhou entre as pessoas com o rabo abanando. Todos viram. Todos choraram. Todos souberam, ele voltou. A luz de Caramelo se dissolveu no chão. Mas sua presença permaneceu em tudo. Na brisa. No calor da praça. Nos olhos do elefante. E no coração da cidade. O Festival da Escuta Viva aconteceu como previsto. Sem palcos. Sem holofotes. Apenas vozes, sons, cheiros, memórias e silêncio. O elefante, no centro, observava tudo com olhos tranquilos. E toda vez que alguém contava uma história, ele uivava. O festival chegará ao seu 3º dia, e a cidade já não era a mesma. Aqueles que antes passavam apressados, quase sem olhar para os lados, agora caminhavam lentamente, parando para ouvir, tocar, sentir. O ar parecia mais leve, os ruídos, menos agressivos. A praça onde tudo acontecia pulsava com uma energia quase palpável, um convite silencioso para o encontro. Caramelo, agora uma presença luminosa e constante, transitava entre os moradores como um fio invisível que os unia. Cada passo seu era sentido no peito daqueles que cruzavam seu caminho, um lembrete de que o amor e a escuta podiam criar pontes entre mundos, mesmo os mais improváveis. Teresa, sentada no banco ao lado da árvore, observava o movimento. Havia em seus olhos uma mistura de orgulho e cansaço. Os últimos meses tinham sido uma verdadeira maratona de emoções, batalhas e descobertas. Ela sabia que o festival era mais do que um evento, era uma mudança profunda que só começava. Dona Alzira, com seu passo lento e olhar sereno, aproximou-se e sentou-se ao lado de Teresa. "Você está exausta, minha querida", disse com suavidade. "E feliz", respondeu Teresa, sorrindo. "Mas também com medo. Medo do que vem depois. Do silêncio que pode voltar. O silêncio nunca volta. A não ser que a gente permita. E você, minha filha, plantou sementes fortes demais para serem arrancadas." Naquele dia, estava programada a abertura do O Coração de Tromba, o espaço dedicado à conexão entre o elefante e Caramelo. O ambiente foi montado com carinho extremo, paredes de bambu entrelaçado, painéis com fotos antigas, trechos de cartas, tecidos tingidos com a cor caramelo e instrumentos musicais pendurados. Teresa preparou uma apresentação especial com sua flauta, uma melodia suave que falava de encontros e despedidas, de medo e coragem. O elefante, deitado no centro do espaço, acompanhava com a respiração ritmada, como se sentisse cada nota. Enquanto a música fluía, algo aconteceu. Um brilho dourado começou a irradiar do peito do elefante, iluminando o ambiente com uma luz quente e acolhedora. Aos poucos, essa luz formou uma figura translúcida, Caramelo dançava, girava, abanava o rabo. Era um espetáculo silencioso e profundo, uma homenagem viva à amizade que havia salvado 2 almas. Mas nem tudo eram flores.
Do lado de fora do festival, um grupo pequeno, porém barulhento, protestava contra o que chamavam de excentricidades ou ideias fora da realidade. Eles espalhavam panfletos e faziam reuniões para tentar enfraquecer o movimento. Para Teresa e Dona Alzira, era mais um obstáculo a ser enfrentado. Não podemos deixar que o medo vença, disse Teresa, certa manhã. A escuta não é para todos, respondeu Dona Alzira. Mas é para quem tem coragem de olhar para dentro. Ambas decidiram organizar rodas de conversa abertas na praça, onde qualquer um poderia expressar suas dúvidas, medos e esperanças. A ideia era desarmar a resistência pelo diálogo e pelo afeto. Caramelo, no mundo interno do elefante, continuava a sua jornada. A neblina que antes bloqueava parte do universo agora se dissipava lentamente, revelando caminhos antes invisíveis. Ele percebeu que não estava sozinho. Ao seu redor, outras figuras começaram a emergir, animais e pessoas que, como ele, carregavam histórias de perda, medo e, acima de tudo, esperança. Entre eles, uma raposa ágil e esperta que lhe falou sobre a importância de confiar nos próprios instintos, uma velha coruja sábia que ensinou sobre paciência e observação, e uma borboleta colorida que representava a transformação e a leveza. Cada encontro era uma lição, um degrau na escada que levava à cura e à liberdade. No lado externo, Teresa descobriu que um dos opositores do festival era na verdade um homem que havia perdido sua esposa anos atrás, e que carregava uma dor profunda e silenciada. Em vez de confrontá-lo, ela o convidou para participar das rodas de conversa. Para a surpresa de todos, ele aceitou. Aos poucos, foi se abrindo e compartilhando sua história, tocando corações e quebrando preconceitos. Esse gesto de coragem mudou a atmosfera do festival. O que parecia ser um conflito irreconciliável, tornou-se uma ponte de empatia e compreensão. No auge do festival, a praça foi tomada por um momento único, o silêncio absoluto. Teresa convidou todos a fecharem os olhos e simplesmente ouvirem, não os sons ao redor, mas o silêncio dentro de si. Foi um instante mágico. A cidade inteira pareceu suspirar. As preocupações, os ruídos, as dúvidas foram embora, pelo menos por alguns minutos. E, nesse silêncio, nasceu uma sensação de pertencimento e paz. Quando o festival chegou ao fim, um sentimento de renovação pairava no ar. O elefante e Caramelo tinham mostrado que a escuta era um poder transformador, que o afeto era capaz de curar feridas invisíveis. A cidade não seria mais a mesma. O sol daquela manhã parecia tingir a cidade com um tom dourado que refletia no céu e na alma dos moradores. A energia que o festival deixou não se dissipara, pelo contrário, parecia ter se multiplicado, espalhando-se como sementes ao vento. Ainda assim, dentro do elefante, Caramelo sentia que havia uma peça faltando para que tudo estivesse completo. A neblina que antes formava uma muralha misteriosa no mundo interno ainda se fazia presente, agora mais tênue, porém sólida o suficiente para impedir o avanço. Era um obstáculo silencioso e potente, uma barreira feita de medos antigos, sentimentos reprimidos e lembranças dolorosas que ainda não haviam sido encaradas. Caramelo sabia que, para seguir, precisava atravessar essa barreira, mas sentia-se inseguro. Era como se um eco distante, uma voz esquecida, pulsasse atrás daquela névoa, chamando-o para enfrentar o que ali estava guardado. Mas qual seria esse segredo? O que a neblina escondia? Enquanto isso, no mundo exterior, Teresa e Dona Alzira continuavam a nutrir a chama do festival, agora em sua fase pós-evento. Reuniões para fortalecer o movimento de escuta e empatia tornavam-se semanais, e a praça, que antes era apenas um espaço comum, ganhava novos significados, um ponto de encontro para curar dores e construir novos laços. As rodas de conversa tornaram-se um refúgio para muitos, especialmente para aqueles que antes resistiam às mudanças, encontrando nas palavras um caminho para se abrir e aceitar o novo. Um dia, durante uma dessas rodas, um menino tímido chamado Lucas levantou a mão. Ele nunca tinha participado antes e parecia carregado de uma tristeza antiga. Eu acho que posso ajudar, disse com a voz trêmula. Eu lembro de algo que pode estar ligado ao elefante e ao caramelo. Todos os olhares se voltaram para ele, e Teresa o incentivou a continuar. Minha avó me contou uma história, começou Lucas, sobre uma criança que desapareceu em uma tempestade, perto do rio que passa pela cidade.
Dizem que o elefante apareceu naquela noite para proteger essa criança. E que só quem tem coragem pode encontrar o caminho até ela. A fala do menino trouxe um silêncio respeitoso, misturado a uma esperança tênue. No interior do elefante, Caramelo sentiu uma nova força. Como se aquela lembrança tivesse sido a chave que faltava para que a neblina começasse a se dissipar de vez. Ele caminhou até a barreira e, com um impulso decidido, atravessou a névoa. Do outro lado, encontrou um cenário diferente, um campo aberto, iluminado por uma luz suave e dourada, com uma criança sentada à sombra de uma árvore, olhando para o horizonte. Era o menino sem rosto das memórias iniciais. Caramelo se aproximou e sentou-se ao seu lado. Eu vim buscar você, disse o cachorro com um olhar carinhoso. O menino sorriu e, pela primeira vez, mostrou um rosto cheio de vida e esperança. Eu estava esperando, respondeu ele. A partir dali, a conexão entre Caramelo e o menino se fortaleceu, trazendo à tona lembranças antes esquecidas, dores antes escondidas, e sobretudo, uma nova compreensão do passado. No mundo real, Teresa e Dona Alzira sentiam essa mudança. O elefante parecia mais calmo, mais inteiro. E a cidade, que já havia dado um salto enorme, agora começava a florescer em suas relações e afetos. Mas não seria fácil. A resistência ainda se manifestava em pequenas ações, atos de vandalismo discretos, boatos maldosos e uma imprensa que nem sempre compreendia a essência do movimento. Teresa e Dona Alzira, porém, mantinham a esperança e o foco. Precisamos cuidar do que construímos, dizia Dona Alzira. É como uma planta que precisa ser regada todos os dias. E Teresa complementava, a escuta não é um evento, é um modo de viver. No interior do elefante, Caramelo e o menino começaram a construir um jardim, onde cada flor representava uma memória curada, um medo superado, uma dor transformada em amor. Cada pétala que desabrochava iluminava o mundo real, trazendo luz e cor para a cidade. Na praça, durante uma das rodas de conversa, um homem entrou silenciosamente e se sentou no fundo. Ele observava, atento, mas sem participar. Teresa percebeu sua presença e, após o encontro, se aproximou. "Posso ajudar?" perguntou. O homem sorriu, um sorriso tímido e cansado. "Eu sou o irmão do menino que desapareceu", disse ele, "se há anos procuro por respostas. Acredito que o festival e vocês podem ajudar a fechar essa história." Essa revelação deu início a uma nova fase na trama, onde passado e presente se entrelaçavam de forma intensa, revelando segredos, dores e redenção. O vento carregava folhas douradas enquanto a praça vibrava com as novas histórias que o festival trazia consigo. O anúncio de que o irmão do menino desaparecido estava na cidade reacendeu uma esperança silenciosa, espalhando-se entre aqueles que ainda guardavam cicatrizes do passado. Teresa, Dona Alzira e o grupo de voluntários se mobilizaram para acolher o homem, chamado Miguel. Ele carregava no olhar a determinação de quem busca mais do que respostas, busca paz. Miguel contou sobre a infância marcada pelo desaparecimento do irmão, e como, durante anos, carregou culpa e silêncio. Quando descobriu o festival, viu uma chance de enfrentar aquilo que tanto temia. Teresa o conduziu até o elefante, onde Miguel se ajoelhou, tocando a pele grossa e quente do animal. Foi como se um diálogo silencioso se estabelecesse, uma troca profunda de sentimentos e memórias. Enquanto isso, no mundo interno do elefante, Caramelo e o menino, agora chamado Lucas, começaram a explorar as lembranças de Miguel, tentando montar o quebra-cabeça que revelaria o destino do garoto. Eles caminharam por trilhas feitas de memórias embaçadas, atravessaram rios de emoções e subiram colinas de saudade. Cada passo era um desafio, pois os obstáculos internos refletiam o peso do passado que Miguel carregava. Do lado de fora, Teresa organizou encontros especiais para Miguel, incentivando-o a se abrir para a comunidade, a partilhar sua dor e, assim, iniciar seu processo de cura. Miguel encontrou nos moradores um apoio inesperado. Pessoas que também tinham suas próprias histórias de perda e redenção, que ouviam sem julgamentos, que ofereciam afeto genuíno. Mas a jornada não seria simples. Miguel precisou enfrentar seus próprios medos, incluindo o sentimento de culpa que o fazia acreditar que poderia ter evitado o desaparecimento do irmão.
Nas rodas de conversa, ele compartilhou esses pensamentos, encontrando compreensão e amor. No mundo interno, Caramelo e Lucas chegaram a um campo iluminado, onde uma casa antiga e desbotada se erguia. Era a casa onde o menino desaparecido viveu seus últimos momentos no mundo real. Ao entrar, eles encontraram objetos que contavam histórias, um brinquedo quebrado, um livro gasto, uma fotografia em preto e branco. Cada item era um fragmento de memória que precisava ser aceito para que a cura acontecesse. Lucas, com sua luz gentil, guiou Caramelo até um quarto onde, no centro, havia um espelho antigo. Quando olharam para ele, viram não seus reflexos, mas imagens do passado, de momentos felizes, momentos de medo, despedidas silenciosas. Caramelo compreendeu que aquele espelho era a chave para reconciliar o passado e o presente, para transformar a dor em aprendizado. No mundo real, o festival continuava a crescer, com novos participantes, novos encontros, e a certeza de que a escuta era uma semente poderosa. Dona Alzira observava tudo com olhos brilhantes, sabendo que aquela era uma conquista de todos, um triunfo do afeto e da coragem. Miguel, após muitas conversas, decidiu visitar a antiga casa de sua infância pela primeira vez em anos. Com o apoio de Teresa e dos moradores, ele entrou na casa que havia sido palco de suas dores e esperanças. Dentro, encontrou paz. Sentiu o abraço do irmão, mesmo que apenas em suas lembranças. Na praça, uma nova roda de conversa começou, com Miguel compartilhando sua história e o significado da reconciliação. Todos ouviram, e naquele momento, entenderam que a verdadeira força do festival estava em sua capacidade de transformar vidas. Caramelo, no interior do elefante, sentiu a neblina desaparecer completamente, revelando um horizonte claro e cheio de possibilidades. Ele sorriu, sabendo que aquela era apenas uma etapa da jornada. O festival tornou-se, então, um símbolo vivo da capacidade humana e animal de curar, crescer e amar. O sol se punha lentamente na cidade, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. A praça, agora repleta de pessoas que haviam encontrado ali um espaço de acolhimento, fervilhava com risos, conversas e música. Teresa, Dona Alzira e Miguel caminhavam entre os grupos, atentos a cada gesto, cada palavra, conscientes da delicadeza do momento. Caramelo, sempre perto, sentia no peito uma inquietação diferente. Algo dentro dele pulsava com uma urgência que ele ainda não conseguia compreender por completo. No interior do elefante, o cenário havia se transformado novamente. O jardim que Caramelo e Lucas construíram agora era um bosque vasto e florido, com árvores altas cujas folhas sussurravam histórias antigas. Mas, no centro, uma ponte de madeira suspensa sobre um rio cristalino surgia como um convite e um desafio. Lucas explicou que aquela ponte simbolizava a travessia definitiva entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança. Para atravessá-la, Caramelo teria que enfrentar seu maior medo, a solidão. Enquanto isso, no mundo real, um novo obstáculo surgiu. Um grupo pequeno e resistente continuava a promover a ideia de que o festival era apenas uma moda passageira, uma distração para os problemas reais da cidade. Eles organizavam reuniões paralelas e tentavam atrair apoiadores para sua causa. Teresa soube disso por meio de uma carta anônima, enviada para o centro de apoio do festival. A mensagem era clara: vocês estão criando uma bolha que vai estourar. Em resposta, Teresa convocou uma reunião com todos os participantes do movimento. Com voz firme, ela declarou: o medo é um inimigo que só vence quando deixamos que ele nos paralise. Nós não estamos criando bolhas, estamos abrindo portas. Portas que podem transformar nossas vidas. O grupo reagiu com aplausos e energia renovada. No mundo interno, Caramelo sentiu o peso da solidão o cercando, uma presença fria que o fazia hesitar à beira da ponte. Era uma sensação que lhe apertava o coração e nublava a mente. Mas Lucas estava ao seu lado, com um olhar encorajador. Você não está sozinho, Caramelo. Nunca esteve. Juntos, deram o primeiro passo sobre a ponte. Cada tábua da ponte rangia sob as patas de Caramelo, e o rio abaixo refletia imagens de momentos difíceis que ele havia vivido, nos dias de rua, a fome, o medo da rejeição. Ele sentiu vontade de desistir, de voltar para a segurança do jardim.
Mas a lembrança dos olhares que cruzaram seu caminho, do afeto que havia criado, o impulsionou a seguir. No mundo real, Teresa enfrentava outra batalha e a organização do próximo evento do festival, que seria uma caminhada pela cidade para espalhar mensagens de amor e escuta. O trabalho era exaustivo e exigia apoio financeiro e logístico. Muitas portas se fecharam, mas uma senhora idosa, conhecida por seu talento na arte de tecer, ofereceu suas mãos e sua experiência para ajudar a criar faixas, cartazes e ornamentos para a caminhada. Essa senhora, Dona Celeste, tinha uma história marcada por perdas, mas também por uma incrível capacidade de reinventar-se. Sua motivação era clara em transformar a dor em beleza e acolhimento. No mundo interno, Caramelo e Lucas chegaram ao fim da ponte. À sua frente, uma porta feita de raízes e flores se abria lentamente, revelando um campo ensolarado onde figuras familiares esperavam. Entre elas, Teresa, Dona Alzira, Miguel e Dona Celeste, todos reunidos em um abraço silencioso de conexão e amor. Caramelo percebeu que aquela travessia simbolizava a união entre seu mundo interno e o externo, entre a jornada solitária e a comunidade que o apoiava. No mundo real, a caminhada começou em um domingo pela manhã, com a praça cheia de pessoas vestindo roupas coloridas, carregando cartazes que celebravam a vida, a escuta e o respeito. O cheiro do pão recém-assado vindo das padarias locais misturava-se ao aroma das flores da praça, criando um ambiente acolhedor e vibrante. Durante a caminhada, momentos sensoriais marcaram o percurso, o toque suave das mãos se encontrando, os sorrisos espontâneos, a música que ecoava pelas ruas, despertando memórias e emoções profundas. Apesar da alegria, pequenos conflitos surgiram, alguns participantes discutiram sobre o melhor caminho a seguir, outros se preocuparam com a segurança do grupo. Teresa usou sua habilidade para escutar e mediar, transformando as tensões em oportunidades de crescimento. O sucesso da caminhada foi gradual e conquistado através de esforço visível. Cada passo dado representava uma vitória, mas também exigia sacrifícios, como horas de dedicação, superação de dúvidas e enfrentamento de críticas. No mundo interno, Caramelo sentiu-se pleno e fortalecido. A jornada pela ponte havia transformado não só sua percepção, mas também seu coração. Quando a caminhada chegou ao fim, na praça iluminada pelo entardecer, um sentimento de esperança e renovação envolveu todos os presentes. A cidade, agora, pulsava com uma nova força, essa força do amor e da escuta, do encontro e da transformação. A manhã que amanheceu era diferente. Um céu límpido, azul como a esperança que há muito florescia naquele pequeno pedaço do Brasil, abraçava a cidade com uma calmaria acolhedora. Na praça principal, o coração pulsante da comunidade, a movimentação indicava que algo especial estava prestes a acontecer. Teresa, Dona Alzira, Miguel, Dona Celeste e, claro, Caramelo, o cachorro Caramelo que havia se tornado símbolo e guardião daquela transformação, estavam reunidos para celebrar o encerramento do festival, um marco que ultrapassava o evento em si, tornando-se um movimento de vida. Caramelo sentia o cheiro da terra molhada pela leve chuva da noite anterior. Suas patas tocavam o solo com firmeza, o aroma da grama fresca misturava-se ao doce perfume das flores plantadas durante os meses de festival. Dentro do elefante, seu refúgio e santuário, tudo parecia em paz, a neblina que antes aprisionava suas memórias e medos havia desaparecido. O espaço interno refletia a luz e o calor da comunidade, traduzindo em cores e sons a transformação que tinha acontecido. O dia começou com um grande círculo, o formato simbólico do encontro, onde cada participante poderia compartilhar suas histórias, sentimentos e sonhos. Teresa abriu a roda com uma palavra de gratidão, lembrando o quanto a jornada tinha sido desafiadora, mas repleta de aprendizados. Não estaríamos aqui hoje, se não tivéssemos tido coragem de escutar e ser escutados, disse ela com emoção na voz. O que começou como uma tentativa de curar feridas, tornou-se a essência do que somos. Um a um, moradores da cidade tomaram a palavra. Histórias de superação, de pequenos gestos que mudaram vidas, de reencontros e novos começos encheram o ar com uma energia doce e contagiante. Miguel falou sobre a reconciliação com o passado e como, finalmente, sentia-se livre do peso que carregava há anos. Dona Celeste, com seus olhos brilhantes, contou como a arte de tecer não era apenas trabalho, mas uma forma de conectar as pessoas, fios que se entrelaçam e criam algo mais forte e bonito.
No centro do círculo, Caramelo repousava, atento, como um guardião silencioso. Ele sabia que sua jornada havia sido mais do que sobreviver às ruas, havia sido aprender a confiar, amar e ser amado. Enquanto o sol seguia seu caminho, a festa se transformou em um momento de celebração genuína. Músicos locais tocaram canções tradicionais, que ressoavam com a cultura da região, o repente nordestino, as cantorias de roda, o som cadenciado das zabumbas. Era como se a música falasse diretamente ao coração de cada pessoa, fortalecendo os laços que ali se formavam. Teresa aproveitou o momento para anunciar um novo projeto, nascido dos frutos daquele trabalho, da criação de um centro comunitário permanente, dedicado à escuta, ao acolhimento e à promoção da cultura local. Este espaço será de todos nós, se afirmou, para que nunca percamos o que conquistamos juntos. Naquele instante, um brilho especial surgiu no olhar de Caramelo. Ele percebeu que a verdadeira devoração do título, longe de ser um fim, fora um processo de transformação e renascimento. Ele havia se contorcido, lutado, enfrentado medos e dúvidas, até que o elefante, símbolo da força e do acolhimento, pudesse verdadeiramente devorá-lo, protegê-lo e carregá-lo para uma nova vida. Mais tarde, ao cair da tarde, um último encontro aconteceu dentro do elefante. Teresa e Caramelo estavam juntos, sentados em um campo florido que parecia o lugar mais seguro e sereno do universo. Você fez algo incrível, Caramelo, disse Teresa, acariciando a cabeça do cachorro. Você mostrou que, mesmo nas dificuldades, a coragem, o amor e a escuta transformam tudo. Caramelo respondeu com um olhar calmo, repleto de confiança e ternura. O céu escureceu lentamente, trazendo estrelas que brilhavam como testemunhas silenciosas da jornada. A praça ficou iluminada por lamparinas artesanais, espalhadas pelas mãos cuidadosas dos moradores. Nesse cenário mágico, cada um sentiu que havia cumprido um ciclo de dor, aprendizado, conexão e, finalmente, esperança. No último momento da noite, Miguel aproximou-se de Teresa e sussurrou: "Obrigado por não desistirem da gente. Por acreditarem que a escuta pode curar." Ela sorriu, respondendo: "E nunca desistiremos. Porque o amor não conhece limites." Caramelo, finalmente, deitou-se sob a sombra do elefante, que parecia maior e mais acolhedor do que nunca. O cachorro, que havia sido um símbolo de resistência e transformação, encontrou seu lugar não só no mundo físico, mas no coração de todos aqueles que aprenderam a escutar e amar. E assim, a história do elefante que devorou o cachorro Caramelo não foi sobre um fim trágico, mas sobre a transformação profunda que acontece quando o medo é vencido pela coragem, quando o silêncio dá lugar à escuta, e quando o amor, mesmo nos lugares mais inesperados, floresce. A cidade continuou a pulsar com a energia daquele movimento, com suas ruas cheias de histórias, de encontros e de sonhos. E Caramelo, o cachorro Caramelo, permaneceu sempre ali, com seu olhar doce e firme, um guardião silencioso da esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o quase, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.